Meus cumprimentos a todos que assistem o nosso programa Justiça e Direito na Vida do Cidadão. Tivemos num programa anterior uma exposição sobre a fake news e, dada a complexidade do tema, vamos dar continuação, e principalmente devido aos acontecimentos atuais que ocorrem hoje no setor político e no Supremo Tribunal Federal com relação à matéria. Nós estamos tratando aqui de mentiras e verdades, fake news e truth news, porque nós poderemos estar diante de algumas mentiras reprováveis e puníveis, mas poderemos estar também diante de verdades que devem ser mencionadas, seja lá contra autoridades, pessoas, porque é um esclarecimento necessário para o público. E qual mentira, qual verdade? A minha, a sua mentira ou a sua verdade? Nós vemos aí que em muitos casos nós temos uma zona cinzenta de difícil interpretação, mas temos outras que também são indubitáveis, tanto como mentiras como verdades. Então, nesse caso, nós temos dúvidas e em dúvida nós temos que favorecer, na verdade, o réu, a parte mais fraca. E nós devemos também levar em consideração não uma subjetividade, mas uma intersubjetividade, procurando a opinião comum, a communis opinion. E nós lembramos, nesse caso, a questão da Espanha no seu processo constitucional, quando Oscar Alzaga lembrava o poeta Antônio Machado e dizia: tu verdad no, la verdad, la tuya vamos juntos buscá-la, la tuya guarda-te-la. Então, é isso que nós devemos fazer, procurar uma verdade que satisfaça a todos e recusar aquelas mentiras que são claras e devem ser afastadas. Nós devemos lembrar também que para essas interpretações nós temos na área criminal o princípio da legalidade. Nullum crime, nulla pena sine lege. Então não há crime, não há pena sem uma lei. E na área civil, nós podemos, mesmo que haja uma lacuna, mesmo que não haja uma lei, ou que essa lei apresente uma lacuna, então nós temos aí a interpretação, mas dentro de limites. O magistrado ele deve obedecer os princípios gerais do direito, a analogia com casos semelhantes, a equidade, ele deve julgar, ele deve preencher essa lacuna como se ele fosse o legislador, até que venha uma lei e que preencha aquilo que esteja faltando na lei, ou uma lei que ainda não foi elaborada, que venha preencher essas lacunas. Deve obedecer ainda a técnica de interpretação, ou as técnicas de interpretação, como já falamos anteriormente, a hierarquia das normas. E sempre que nós vemos alguém tratar dessa matéria, da questão de uma regulamentação da mídia, nós vamos nos deparar sempre, na verdade, com um regulamento, mas também com uma censura, muito mais no desejo de censurar do que propriamente em regulamentar a mídia naquilo que for necessário. Assim nós temos agora mais recentemente a rastreabilidade, a armazenagem por 3 meses das informações, limites para o encaminhamento de notícias, ameaças, perseguições, e nós verificamos aí que na verdade há uma censura, há uma restrição da liberdade de expressão, quando na verdade ela deve prevalecer como uma cláusula pétrea da nossa Constituição, e devem ser punidos aqueles que realmente estão cometendo mentiras contra uma autoridade, contra uma pessoa, ou então contra uma instituição. Então, mas o que nós vemos é uma invasão de equipamentos, computadores, fones, até do presidente da República, já se
pensou em censurar. Então nós temos aí uma invasão, né, nesses equipamentos que ferem os direitos das pessoas, uma relação entre familiares, ferem a intimidade, a privacidade, a honra das pessoas. E mesmo com relação aos políticos, nós temos aí os poderes, os 3 poderes, cada um com suas funções, e os políticos, dentro de suas funções, ele tem suas imunidades. Eles não podem ter seus gabinetes invadidos, casas invadidas, então deve-se respeitar as imunidades e temos outros, e procurar outros meios de apurações, provas, mas respeitando sempre aquilo que a Constituição garante. Eu mesmo já tenho 2 textos que eu escrevi sobre censura e sobre intimidade, publicados no jornal SP Norte, que facilmente poderão ser encontrados. Um trata da censura, né, até que ponto pode haver uma regulamentação sem que invada a privacidade, o direito de expressão, a liberdade de comunicação, o direito de informar, o direito de ser informado. E outro sobre intimidade, até num caso de uma ex-primeira-dama, onde se invadiu a privacidade dela com casos que já foram ultrapassados de muitos anos, e não com a vida dela como primeira-dama honrada, que tinha uma boa representação, uma boa atuação. Recentemente, aliás, dia 29 de julho, mais precisamente, nós verificamos no jornal O Estado de São Paulo, no editorial, o papel da AGU, o papel da Advocacia Geral da União. E nós, que já tratamos disso, comparando assim o gabinete do ódio contra o grupo da maldade, nós sentimos nesse texto aqui que ele conseguiu juntar tudo, tanto o ódio como a maldade. É muito interessante. E cita aqui, por exemplo, a função, o que seria a função da Advocacia Geral da União, e dá a entender aqui, citando apenas o artigo 131, que a função do advogado-geral, ou da Advocacia Geral da União, seria apenas uma função de assessoramento jurídico, de conselho jurídico, mas não citou outros artigos da Constituição que trata da função do advogado-geral da União. E aí dá a entender que a Advocacia Geral da União, no processo que ingressou junto ao Supremo Tribunal Federal, justamente que os processos que levaram em consideração também as contas do Twitter e do Facebook, suspenderam essas contas, e por coincidência de pessoas apenas ligadas ao presidente da República, e não com relação a outras pessoas que também cometeram exageros que devem ser investigadas. Então, nesse caso, há uma crítica ao advogado-geral da União, diz até que não havia motivos para o advogado-geral da União agir, e até que haveria, no caso, um esforço, só com um esforço hercúleo de interpretação é possível ler no artigo citado algo que remotamente legitime a ação da Advocacia Geral da União nessa ação. É porque ele não leu exatamente os outros, como já disse, os outros artigos. E numa outra passagem fala que custa crer que o advogado-geral da União, José Levi Melo, pôs a instituição que representa a serviço do que o ministro Alexandre de Moraes classificou em uma decisão como uma associação criminosa, a serviço de uma associação criminosa dedicada à disseminação de notícias falsas. Na verdade, não é isso que o advogado-geral da União pretendeu, não é favorecer notícias falsas, mas é uma liberdade de expressão e, evidentemente, punindo quem divulgar notícias falsas. Se o advogado-geral da União
não tem como recusar, diz o texto, ordens absurdas do presidente da República, não deveria estar no cargo. Ora, não é bem o que prevê o nosso texto constitucional. Então, e mais adiante ainda configuram-se como desproporcionais, desproporcionais e contrárias ao direito de liberdade de expressão e ao devido processo legal a argumentação da Advocacia Geral da União. Na verdade, isso que ele procurou mesmo, é o direito de liberdade, a liberdade de expressão e o devido processo legal que não está sendo obedecido. E mais adiante cita aqui que quem deveria propor essa ação seria o Ministério Público. Então nós devemos mencionar que o artigo 103, inciso 1º da Constituição, ele diz lá que são legitimados, né, ou podem propor ação direta de inconstitucionalidade, inciso 1º, o presidente da República. Tem outras instituições, como mesa da Câmara, mesa do Senado, os governadores, assembleias legislativas, o Procurador-Geral da República, a OAB a nível nacional, partidos políticos com representação, associações de classe, todos podem propor. Então está previsto aqui que quem pode propor, em primeiro lugar, é o presidente da República. E como ele mesmo citou, o artigo 131, quem representa judicial e extrajudicialmente o presidente da República é o advogado-geral da União. E ainda mais, no artigo 103, inciso 3º, nós vemos aqui, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou o texto impugnado. Veja, em qualquer ação, e nós temos que levar em consideração que são atos, todos os atos previstos no artigo 102, que poderão ser objeto de inconstitucionalidade, e o advogado-geral da União sempre será ouvido para defender o ato quando o Supremo Tribunal Federal apreciar essa inconstitucionalidade. Então veja que ele está legitimado. E ainda mais, nós poderemos, quando nós falamos que o advogado-geral da União representa judicial e extrajudicialmente o presidente da República, não é apenas para assessoramento, como diz o texto do artigo do editorial, para representar para assessoramento, consultoria jurídica. Ele representa judicial e extrajudicialmente o presidente da República. Para esclarecer, ainda mais nós podemos citar o artigo 131, o artigo 132, que diz: os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá do concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federais. Então nós verificamos aí que há uma representação não só de consultoria, de consultoria e de orientação jurídica, mas também uma representação judicial dos procuradores. Aqui se refere ao Estado, mas esclarece o que nós dissemos anteriormente sobre o Procurador-Geral da República para a defesa dos interesses da União. Nós temos, assim, uma representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas entidades federadas. Nós verificamos, então, uma conjunção coordenada aditiva, né, das funções da Procuradoria, que são as mesmas funções do Procurador-Geral, do Advogado-Geral da União.
Então, para completar, concluir, nós tratamos aqui da fake news, da possibilidade de uma regulamentação que, na verdade, seja uma censura, e da legitimidade do advogado-geral da União para propor essa ação, e não como consta do editorial e de muitos comentários que temos assistido. Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Lombardi e sou apresentadora da TV SP Norte. Quero convidar você, empresário, comerciante, a divulgar produtos e serviços no novo canal InShop, aqui na TV SP Norte.